E aí, meus metálicos desse Brasil e do mundo, como é que vocês estão? Beleza na represa? King Metal aqui quem fala. Sejam bem-vindos a mais um Breaking News Wrestling. Chat aumenta na WWE pelas ações do Street Profits no Raw. Durante as gravações do último episódio do Raw, Street Profits e Viking Raiders se uniram para enfrentar Akira Tozawa e 4 ninjas, continuando assim a história que se desenrolou no Backlash. O momento específico surpreendeu os fãs devido à falta de distanciamento e segurança. Quando Angelo Dawkins e Montez Ford apareceram no palco, eles decidiram atravessar um lado para alcançar a área do público convidado, dançar com eles e bater de mãos dadas. Os campeões de duplas do Raw se reuniram com os fãs, que usaram máscaras e tiveram uma interação muito próxima com eles. Alguns meios de comunicação especializados indicaram nas últimas horas que esse momento não estava planejado, ao contrário do aparecimento de Dominic, que atacou Seth Rollins e conseguiu escapar para outra área do público habilitada. Por esse motivo, há um desconforto com a dupla por ter tomado a decisão de abordar os fãs sem o consentimento da empresa. No entanto, parece que isso não importava quando o programa foi ao ar. Mas o problema aumentou quando um caso de Covid-19 foi tornado público no mesmo dia. Vince McMahon satisfeito com o trabalho atual de Asuka. Alguns dias atrás, a WWE anunciou que Bruce Prichard assumiu o controle das equipes criativas no Raw e no SmackDown, substituindo Paul Heyman em seu posto no comando da marca vermelha. Desde então, muitos fãs se perguntam o que o futuro reserva para algumas superstars nas quais Heyman confiava e começaria a dar destaque. No entanto, o portal especializado Wrestle Talk revelou exclusivamente que Vince McMahon está satisfeito com o trabalho de Asuka, o que parece indicar que a posição atual do campeão do Raw não está em perigo, ou menos, não no momento. Fontes do Wrestle Talk comentaram que o futuro das estrelas que haviam sido maltratadas pela equipe criativa está atualmente no ar após a saída de Heyman da equipe criativa, mas que Asuka não precisa se preocupar, afirmando o seguinte: Vince ainda está feliz com Asuka, não vai afetá-la porque Heyman está saindo. A estrela mundial do WWE, Undertaker, foi recentemente entrevistada por Sam Roberts em seu podcast Not Sam Wrestling. Durante a sessão, Deadman revelou que, durante a guerra de segunda noite entre a WCW e a WWE, na época da WWF, ele brincou com a ideia de partir para a empresa de Eric Bischoff, mas acabou sendo incapaz de trair Vince McMahon assim. Houve um tempo em que fiquei muito frustrado com a direção criativa. Tínhamos muitos personagens absurdos na WCW. Eles estavam fazendo boas histórias. Foi em domínio público que eles gostaram de abrir o talão de cheques. Eu estava ouvindo alguns caras falarem sobre o dinheiro que estavam ganhando. Você pode receber um bom pagamento e ficar em casa a maior parte do tempo. Essas ideias estavam lá, mas no momento da verdade eu disse: não posso. Obviamente não sou o melhor empresário, mas algo dentro de mim dizia: você não pode sair daqui. Uma vez, quando eu estava lá, e mesmo que o conselho tivesse mudado na época, fui renegociar meu contrato. Ele esteve lá 8 ou 9 meses. Meu contrato terminaria em breve, e eu estava tentando ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu tinha contrato mínimo, não queria jogar a casa pela janela. Fui conhecer Jim Hurt, Ole Anderson e Jim Barnett. Eles me olharam nos olhos e disseram: você é um grande atleta, mas ninguém nunca pagará para vê-lo lutar. Minha lealdade a Vince era mais forte do que o dinheiro de curto prazo que eu poderia ganhar se eu fosse embora. Kevin Owens ausente das últimas gravações da WWE por causa de Covid-19. Kevin Owens estava programado para aparecer esta semana no show da WWE Bump. No entanto, a estrela do Raw não estava finalmente no show. Os fãs presumiram que Owens estava ausente devido à mudança no dia das gravações do SmackDown, mas parece não ser esse o caso. Sim, Ross Sapp, jornalista da Fightful, informou que Kevin Owens não apareceu nas gravações da WWE devido ao positivo do Covid-19 que ocorreu durante as gravações do Raw. Trazemos relatos de ausência de Kevin Owens para as gravações da televisão da WWE, disse Sapp. Ele disse à WWE que não estaria no Raw depois das notícias sobre o coronavírus positivo. A WWE anunciou o cancelamento de vários shows na segunda-feira depois que o caso do coronavírus foi confirmado. As gravações Raw foram feitas apenas algumas horas antes do caso do Covid ser confirmado na instalação. O SmackDown não pôde ser gravado e a WWE está pendente de fazer gravações do show depois que os talentos passem por um teste de PCR. Alguns talentos como o MVP indicaram nas redes que o teste foi negativo. Estamos esperando para saber se há mais casos. De acordo com o Sapp, a mesma fonte que informou que em nenhum momento a WWE colocou o impedimento para Kevin Owens sair e que eles têm o próximo lote de gravações, porque não há uma atmosfera ruim para o que aconteceu. A empresa parou de nomear Roman Reigns após a decisão de sair, mas parece que esse não será o caso com Kevin Owens, embora não se saiba se ele voltará na próxima semana para o próximo lote de gravações. Deve-se lembrar que existe uma lista de superestrelas que ainda não estão ausentes praticamente desde o início da pandemia. O caso mais conhecido é o de Roman Reigns, que decidiu deixar o Performance Center antes da WrestleMania. Mais tarde, Sami Zayn se juntou à causa e a WWE decidiu tirar o título intercontinental. Kevin Owens poderia se juntar à lista de pessoas ausentes até que o cenário da Covid-19 nos Estados Unidos mude. Dave Meltzer comentou recentemente que Vince McMahon vê Nia Jax como a principal heel do Raw e não confia em Shayna Baszler, como a única razão pela qual
qual ele deu push na WrestleMania 36. Foi porque Paul Heyman o sugeriu e ele respeitava essa ideia. Mas desde antes do grande evento, Vince havia perdido interesse em Baszler, devido à baixa aceitação do público. E a isso, acrescentamos que Heyman foi retirado de sua posição há alguns dias, o que significaria que não vemos Shayna em nada relevante para o momento. O lutador do NXT UK, campeão do NXT Cruiserweight, Jordan Devlin, foi acusado de agredir fisicamente uma garota chamada Hannah Francesca. Ela postou várias fotos no Twitter com a seguinte mensagem: "Isso é assustador, estou com muito medo. Jordan Devlin fez isso comigo. Esses são apenas danos físicos. Não incluo ferimentos na bunda e nas costas, porque não gosto de postar essas coisas online." Através de vários portais e apoiado por testemunhos envolvidos no Twitter, descobriu-se que várias personalidades da luta livre no Reino Unido, além de Matt Riddle, estão envolvidas em acusações de violência física e sexual contra mulheres. Lutadores como Jordan Devlin, Travis Banks, El Ligero, Jimmy Havoc, David Starr e outros do setor independente foram acusados. Fala-se até de treinadores e pessoas afins em notícias reais sobre bombas. Casos como o de Jordan Devlin são muito complicados porque a mulher que o acusa no Twitter acompanhou sua acusação com fotos mostrando várias marcas. No momento, o primeiro lutador que está recebendo as consequências dessas acusações é David Starr, que foi destituído de todos os títulos que possuía. A WWE realizará uma investigação exaustiva de todos os talentos sobre sua responsabilidade, enfatizando Jordan Devlin por ser campeão Cruiserweight NXT. Se encontrar alguma responsabilidade, a primeira consequência imediata seria tirá-lo do título, e Santos Escobar passaria de interino para campeão indiscutível. A NBC confirma a transmissão da série Young Rock, baseado na vida do The Rock. A NBC confirmou recentemente que Young Rock, uma série de comédia baseada na infância, adolescência e juventude de The Rock, estreará nos Estados Unidos no próximo outono. A série já foi lançada em janeiro, mas no momento a estreia não havia sido confirmada. Paul Tellez declarou que os estúdios da Universal reabrirão essa semana para produções selecionadas, por isso estão confiantes de que o cronograma de lançamento não será alterado e que o programa estará pronto a tempo da data prevista. Além disso, ele garantiu que eles projetassem os programas pensando em torná-los longevos e na esperança de entreter várias gerações. O próprio The Rock também falou em seu perfil do Instagram, escrevendo o seguinte: "Pela primeira vez trago você comigo para experimentar minha incrível infância e adolescência. Meus amigos íntimos se referem a mim como o grande, marrom e tatuado Forrest Gump por tudo o que se passou na minha vida surreal. Eu já vi tudo, meus amigos, sucesso, fracasso, falta de moradia, despejos, tentativas de suicídios, prisões, tempos difíceis, bons tempos, pontos baixos, pontos altos. E tudo isso aconteceu comigo antes de completar 21. Esse é um programa sobre minha jovem vida e as lições que aprendi, o bom, o ruim e o feio, mas sempre divertido. Animado por trazê-lo nessa jornada para dar uma olhada na minha vida passada através das lentes de que o futuro nos reserva." Então, bom, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, forte no seu like, compartilhe com seus amigos, quem você puder pra me dar aquela fortalecida. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão vermelho embaixo pra você estar se inscrevendo também. Não esqueça de ativar o sininho para ver meus vídeos. Se eu fiz inscrições, é canal pessoal também. Não esqueça de passar no espaço wrestling para consumir todo o conteúdo wrestling que você precisa. Mas é isso aí, galera. Ficando até mais. Fui!